Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Edivan, que passou no concurso MMA para o cargo de analista ambiental. Então ele vai contar um pouquinho da trajetória, mas antes a gente quer te conhecer, Edivan, então pode se apresentar. Eu me chamo Edivan Oliveira Barbosa, sou engenheiro ambiental de formação, tenho outra formação também de técnico agrícola, eu cursei no Cefet, e desde então eu fui fazendo aqueles hoje chamados concursos de escada para técnico e recentemente já há algum tempo para engenheiros, para engenharia e continuo nessa escalada. Legal demais, Edivan. Por que você se interessou por concurso público? Quando foi que isso aconteceu? Recém-formado, sem experiência, é difícil empregabilidade, né? Assim, questão de oportunidade, sempre, às vezes, a oportunidade do estágio não é suficiente. E, e, eu, e eu gostava de estudar, sempre gostei de estudar. Então, se o desafio era estudar, então era comigo mesmo. Legal demais. E aí, para esse concurso, então, do MMA, como foi que você montou seu plano de estudos, né? Então, como que você estudava? Quantas horas por dia? Como você dividia as disciplinas que você ia estudar a cada dia? Eu já tinha estudado anteriormente para os concursos do IBAMA e do ICMBio, e eu não tinha conseguido passar para analista ambiental, que é a mesma carreira do MMA. Eu tinha passado para técnico ambiental em ambos, no IBAMA e no ICMBio. Então, eu já tinha parte do conteúdo acumulado. Aí, quando surgiu o edital do Ministério do Meio Ambiente, eu aproveitei as matérias que eu já estudava e já há algum tempo eu tinha o material de estratégia, fiz também pelo pacote do estratégia, e eu estudava de 2 a 3 horas por dia. Então, eu seguia o plano de estudo conforme o material que era carregado na plataforma, vídeos, PDFs, e eu gostava de fazer bastante simulados. Eu fazia mais simulados do que exercícios das disciplinas. Que é uma coisa que eu me sinto uma preparação melhor baixando provas e simulados do que fazendo só bateria de questões. E você acha o que mais te ajudou nessa preparação? Você preferia PDF, videoaula? Qual dessas ferramentas que você citou? As videoaulas de assuntos que eu tinha dificuldade e que eu precisava de explicação do professor, de assuntos novos, e dos assuntos que eu já tinha estudado, eu preferia a leitura, os PDFs, porque assistia videoaula, eu achava que o professor estava repetindo coisas que eu já sabia. Uhum. Então, assuntos que eu tinha dificuldade ou que eu nunca tinha estudado, eu preferia videoaulas. E Aham. assuntos que eu já tinha estudado na graduação, ou para outros concursos, eu preferia a leitura porque eu tinha mais informações, mais detalhes do que se eu visse o professor explicando, porque geralmente o professor fala o que a maioria não sabe, né? Com E se eram certeza. coisas que eu já sabia, era PDF. Aí, se eram assuntos novos, que eu nunca tinha estudado, que eu precisava de explicação, eram videoaulas. E o Edivan, como foi que você conheceu Estratégia? Um colega de trabalho, até engenheiro sanitarista, era estudava pela estratégia e ele ficava no computador do lado e nos tempos que sobravam ele abria o PDF e ficava lendo. E tinha lá o material da coruja. Aí eu pensava, deve ser bom material, né? Tanto que, por sinal, ele está no TCE agora, engenheiro do Tribunal de Contas, né? Aham. É, então, aí eu me inspirei nisso e, e foi uma referência, no caso, porque a propaganda pela propaganda, o marketing pelo marketing, todos fazem. Mas quando a gente conhece alguém literalmente do nosso lado, estudando, vendo por aquele material, aí convence bem mais, né, do que campanhas assim. Então quer dizer que esse seu amigo te ajudou aí de uma certa forma na indicação, né, do Estratégia,
E aí, há quanto tempo você estuda com a gente? É, vai fazer 4 anos, eu acho. Vai fazer 4 anos, eu acho. A minha assinatura prêmio vai vencer em janeiro. E oi, Edivan, como é que você pode resumir a importância da estratégia na sua vida? Você acha que conseguiria suas aprovações até hoje se não tivesse estudado com o nosso material? Eu tive aprovações antes, só que era mais custoso no sentido do meu tempo, porque o material do pacote ele organiza o tempo. Uhum. E eu tenho um problema de TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, e eu gastava bastante tempo reunindo material, catando assunto aqui, catando assunto ali. E os materiais organizados da plataforma, eles economizam bastante do nosso tempo, principalmente quando tem trilha estratégica, quando não tem, a gente pode ir fazendo também conforme é carregado na plataforma, também ajuda, Uhum. mas ajudou bastante nesse sentido de organização de material. E também, eu, como eu falei no começo, ser concurseiro escada já de alguns anos, a gente estudava diferente. Por exemplo, para engenharia ambiental, servia bastante estudar por livros. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho um estante cheio de livros, livros técnicos de engenharia ambiental. E as bancas, elas foram abordando diferente. Elas foram abordando uma outra abordagem. Assim, até que no concurso recente da Transpetro, que eu consegui aprovação, graças a Deus, segundo lugar para engenheiro ambiental da Transpetro, que era um sonho do começo de graduação, ser engenheiro da Petrobras, né? Olha só. Assim, aí como era a banca Seis Gran Rio, até deu para estudar assuntos de engenharia ambiental por livros, por alguns livros que eu tenho. Mas, por exemplo, português e inglês não. Aí o material do Estratégia foi importante por isso, né? Uhum. Além do que as dicas dos professores também foram bastante importantes, porque a Seis Gran Rio estava há alguns anos sem pegar concursos, e a experiência dos professores passando como a gente resolver questões foi bastante importante, assim. Quais professores marcaram aí para você durante a sua preparação? Assim, o professor André Rocha, eu até falei para ele que uma das metas era o baile dos primeiros. Aí, no final do ano passado, eu falei isso para ele. Falou, vamos ver. Então, foi ver o baile dos primeiros. Professora Adriana Figueiredo, também de português. Eu consegui gabaritar português na Transpetro, da Seis Olha, Gran Rio. Do, aulas dela ajudaram bastante. Para o Sebrasp, no MMA, de 10 questões eu devo ter acertado 9 também. E assim, eu gostava de português e redação desde o colégio, da época de vestibular. Só que, como eu falei, a abordagem mudou. sim. E aí o apoio assim, dos professores ajuda bastante nisso. Porque mesmo que a gente tenha o conteúdo, às vezes não é o conteúdo que a banca quer que a gente responda, né? Então, daí a importância do, do estratégia. Como eu falei, às vezes nem sempre é, é o ensino puro e simples, mas questão da abordagem, como eu falei, Sim, desde de todo esse conteúdo aqui, o que vocês precisam é isso aqui. O que a banca sim, pergunta é isso, e se vocês não souberem, aumenta a chance de vocês acertarem, se perceberem essas coisas e assim. Inclusive, tem uma que eu peguei bem do André, né? Que é assim: olha, pessoal, cuidado quando na segunda parte de uma assertiva do Sebrasp ele justifica muito. Assim, e isso aí serve para muitas questões assim. Ele fala assim, ó, a gente dividir uma questão da Sebrasp assim, em duas partes, a primeira e a segunda. Aí na segunda parte, quando a gente vê lá uma concessiva, embora, quando a gente vê assim um embora forte ou outro assim, quando a questão
tenta justificar muito uma coisa, diferente do que ela falou no começo. Aí falou: se você for chutar, chuta que está errado. E serviu muito assim pro MMA, por exemplo, foi prova do Sebrae. E para esse concurso você estudou focado quanto tempo? Você já tinha bagagem, né? Mas você estudou quanto tempo especificamente para esse concurso? Eu estudei no pós-edital pro Ministério do Meio Ambiente, Sim, porque ele foi coincidente com o da Transpetro, que o da Transpetro sim. em dezembro, a prova, e o do Ministério do Meio Ambiente foi em janeiro. Aí uma dica que eu dou assim que serve bastante é focar numa área, de preferência se ela for a área da sua formação, porque conciliar não dá muito certo, porque a gente divide o tempo assim de estudo. Mas se você estiver focado numa área, mesmo que você estude para um edital, outros dois, você fica bem assim colocado. E foi uma coisa que deu certo nesses dois que eu fiz, do MMA e da Transpetro, porque deu para reforçar pelo menos é, 2/3 do conteúdo bem próximos assim Aham. do que era exigido. Mas fossem áreas bem diferentes, tipo, sei lá, para analista ambiental e tribunais, aí já iria, ah, não, talvez não passasse nenhum. E para esse concurso, para algum desses concursos que você fez, teve etapa de discursiva? Como é que foi a preparação Do para essas MMA etapas? teve, do MMA teve. Inclusive, você perguntou dos professores que marcaram, bem falar é, da discursiva, o professor Rodolfo Gracioli. Professor Rodolfo Gracioli. Ele deu a discursiva do MMA. 2 meses antes da prova, ele deu uma aula, aquelas aulas que fazem ao vivo, de 3 horas, sobre racismo ambiental. E, geralmente a primeira aula fica salva no YouTube. Ele deu uma aula sobre racismo ambiental, 2 meses antes Sim. da prova. Aí, um mês antes da prova, ele deu mais por 2 horas, 2 aulas de meia hora, um mês antes da prova, sobre racismo ambiental, aí que já era conteúdo da plataforma, que eu acho que não grava. Aí na revisão de véspera, aí ele passou mais meia hora falando de racismo ambiental, aí de assunto. E as pessoas criticando, alguns criticando, isso não. Tá falando de novo disso e tal. E foi o assunto da prova, sobre Olha racismo só. ambiental. Valia 30 pontos, na redação comum do Sebrae, eu tirei 26. 26, que era 8,5 de 10, né? E assim, era um assunto que eu que eu não estudava antes, assim, porque a gente estuda poluição atmosférica, a gente estuda saneamento ambiental, assuntos de engenharia ambiental. Aí, como eu falei, aí era uma prova específica, aí foi um Sim, assunto que não, tipo, não estava nos meus livros, assim, não estava no meu ciclo de estudos. Vou colocar racismo ambiental aqui. E ele sim. fez o mesmo na prova do IPE. Talvez eu fique no quase do IPE, mas porque são poucas vagas, são duas. Mas ele falou, o professor Rodolfo Gracioli, né? É, da, da lei Padre Lancelotti, e caiu na discursiva. Eram duas discursivas para sustentabilidade, que foi o cargo que eu estou pleiteando ainda no IPE, né? E uma delas foi sobre a aula dele, eu abordando esses assuntos, e eu citei coisas que ele falou, digamos, de 5 parágrafos, as aulas dele renderam 2 parágrafos. A importância dos professores, eu acho que entendo que é forte nisso, porque o estudo pelo estudo, o conteúdo pelo conteúdo, às vezes a gente tem, mas assim, assim, aquele feeling, o que pode cair? Às vezes, aí o professor tem aquela luz, assim, aquela inspiração e passa para a gente. Bom demais, Edivan. Então, que legal, né? Que tanto os materiais quanto os professores te ajudaram aí, né? Essa etapa de discursivo, então, Gracioli praticamente fez para você, como você falou, né? É, Que bom que deu tudo certo.
Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, porque tem muitas pessoas aqui que estão começando a estudar agora, tem gente que já está na caminhada, mas teve muita reprovação, então fica aquela coisa tentando pensar em desistir, sabe? Então, qual que é a mensagem que você deixa, já tendo estudado aí há bastante tempo e agora conseguindo aí a aprovação em lugares que você sempre sonhou? É bem interessante isso que você falou sobre acumular reprovações, porque um senso comum diz assim: se eu não passei num concurso fácil, eu não vou passar no mediano. Se eu não passei num mediano, num difícil é que eu não vou passar. Mas isso não é verdade. Houveram concursos de prefeitura que menor complexidade, aí que eu não passei. Aí no mesmo ano, meses depois, 4, 6 meses depois, aí passei em concursos mais difíceis, como o da Companhia Docas do Pará, aí tinha vaga para engenheiro ambiental, por exemplo. E até como esses, recentemente agora, como eu não tinha passado para o IBAMA e para o ICMBio, para analista ambiental, aí passei para o MMA. Aí Aham. recentemente eu fiz uns para técnico de nível médio e não passei. Aí passei no da Transpetro, que era para engenheiro, que é a mesma carreira da Petrobras. Mas por que isso? A importância do estudo contínuo. Não pensar, não é 2 meses que vai mudar a tua vida nos concursos. Às vezes pode ser Sim. 2 anos. Então, esse acúmulo, tanto de experiência quanto de conteúdo, eles podem ser decisivos para a aprovação. Assim, o momento que a gente vive de ver o nome no diário oficial, é, assim, aquela ânsia pelo resultado e ver que a gente passou, isso sim a gente não esquece, né? Isso fica assim, não tem preço depois. Bom demais, Edivan. É que bom que você compartilhou toda a sua história com a gente, né? E pôde dar dicas também, né, para quem está na caminhada e sente alguma dificuldade. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E eu te desejo muito sucesso. Se você continuar estudando aí, conte com estratégia, tá bom? Tá, colocar uma meta aí de participar do Baile dos Primeiros. Com certeza. Então, muito obrigada, viu, pela entrevista de hoje. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que no nosso canal tem outras entrevistas, outros conteúdos. Então, eu conto com a sua presença aqui no canal. Continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.